Alô, alô, olha onde você está. No canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Ó, a mão está estendida, o coração está aberto, então chega mais. Sabe quem gosta desse canal? Ô, Léo! Eu adoro o Paulinho nesse canal. Você gosta, né? Adoro. O Léo fala, Paulinho, eu gosto dessas histórias que você conta, porque elas me deixam com o braço arrupiado. Sim, deixa mesmo. E tem cada história, hein, Paulinho? Tem. E você também, Léo. É. Você me traz aquelas histórias lá do Pará, Vai vir. porque elas são sensacionais, hein? Maravilhosa. É A Matinta Pereira. Matinta Pereira. Nossa, cada história, hein, Léo? Você tá me devendo, hein? Essa vai vir. O povo tá cobrando aqui. Já aqui no canal. Já aqui no canal. Tá, vocês estão ouvindo aí a promessa do Léo. Mas hoje eu tenho mais uma história muito legal para contar nas histórias dos mistérios, viu, Léo? Porém, antes, o Léo quer fazer um convite para você. Faz o convite, seu Léo, faz! Quero convidar você, primeiro, se tornar membro do canal, que é muito importante. Ó, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Sabe por que é importante ativar o sininho? Porque aí, Paulinho, o YouTube entrega as próximas histórias. Você vai fazer uma história, o YouTube já te entrega. Você não vai perder nenhuma história contada aqui no nosso canal. Que maravilha! Ô, Léo, tudo isso? Tudo isso. Então, ó, se inscreva, seja membro, seja membra. Isso. É ou não é? Aí aproveita para ver as histórias. Certa vez o Léo me disse que um ouvinte colocou assim para ele: o Léo tem cada história horripilante lá, né, Léo? Horripilante. Então, ó, não perca. Mais uma história prontinha. Posso abrir contagem para a gente começar mais uma história? Agora. Não, Léo, tem que ser com aquele. Vai. Bora. 1, 2, 3. Começou. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Isaura. E naquele período, eu estava completando os meus 33 anos, a idade do Cristo. Morava com o Ariovaldo, meu marido, conhecido como Ari, num apartamento antigo no bairro de Santa Cecília, num daqueles prédios que ainda tem piso de madeira rangendo, portas pesadas, que você sente pelo braço inteiro quando fecha. A gente tinha uma rotina simples, nada fora do comum. E sabe, Paulinho, meu marido trabalhava em casa. Ele trabalha com edição, ele trabalha na tua área, na comunicação. Ele faz edição de áudio e edição de vídeo para algumas empresas pequenas. E eu saía pela manhã, indo para a clínica onde eu atendia como auxiliar de odontologia. À noite a gente costumava jantar juntinhos e ver aquelas coisas bobas na TV, só mesmo para desligar a cabeça do mundo. Essas séries, né? Especialmente as séries que passam agora. Até que a gente descobriu também o seu canal. Aí não são coisas bobas, viu, Paulinho? Aí são as histórias. E por isso hoje eu estou te escrevendo. Era um momento bom, sabe? Daqueles raros que tudo parece se encaixar. A gente quase não discutia, nossa, era muito raro. A nossa casinha organizada, as contas sempre bem pagas, estava tudo sob controle. Eu acho que foi por isso que eu comecei a estranhar a presença da Nancy. A Nancy era uma conhecida minha dos tempos de escola. Nessa época eu morava em Santo André. E nós estudávamos juntos numa escola de Santo André. Não éramos vizinhas, a gente era amiga de escola mesmo. A gente acabou fazendo uma amizade, mas na base assim, enquanto houvesse aula, havia amizade.
E depois que entrava férias, cada uma ficava lá no seu bairro. Mas, sabe como é que essa coisa de rede social agora, né? Acabamos mantendo o contato. Ela, Nancy, trabalhava como vendedora numa loja de produtos religiosos, ali mesmo perto assim da minha casa, dessas que vendem velas em várias cores e tamanhos, incensos, imagem de santos e até figuras esculpidas em madeira de entidades de religiões afro. E volta e meia, ela me chamava. Eu sabia agora onde ela trabalhava, eu passava lá em frente, a gente se reencontrou. Ela me chamava então para tomar um café rápido depois do serviço. Sempre achei ela meio intensa, mas nada que chamasse atenção de verdade, pelo menos até aquele momento. A Nancy sempre foi aquele tipo de pessoa que fala olhando dentro do seu olho, quase sem piscar. E o olho dela é grande, ela regalava assim os olhos. Ela não dizia nada de muito estranho, mas eu sempre tinha a sensação de que ela estava medindo alguma coisa em mim nesse nosso reencontro, procurando brechas, analisando detalhes que ninguém mais repararia. Ainda assim, eu nunca levei isso muito a sério. Cada um tem o seu jeito, né? E mesmo que eu não fosse lá muito próxima dela, achei que não tinha problema manter contato casual. Um dia, eu me lembro até o mês, foi no comecinho de abril. Ela me perguntou: Isa, meu nome é Isaura, mas todo mundo me chama como Isa. Isa, como tá o seu casamento? Eu respondi: tudo bem, tá indo bem. Finalmente a minha vida parecia ter entrado nos eixos, no lugar. Ela sorriu de um jeito meio torto, segurando a xícara com os dedos longos demais para a mão dela. A unha assim meio mal feita, esmalte descascando. Ah, que bom, Isa. Ela sempre me chamou assim. É tão raro hoje, sabe, Isa, alguém dizer isso com sinceridade. Essa sinceridade que você falou. Ela comentou, inclinando a cabeça, como se estivesse tentando enxergar algo por trás das minhas palavras. Eu fiquei assim, um pouco desconfortável. Tipo de pergunta assim que deixa a gente meio, sem graça. Mas, tudo bem, deixei passar. Ela passou a fazer perguntas cada vez mais específicas e eu só percebi isso depois. Naquele momento, eu achei que era só curiosidade mesmo. Perguntava sobre a rotina do meu marido, do Ari, os horários dele, como ele era em casa, o que a gente costumava fazer juntos, se a gente tinha planos de mudar de bairro, essas coisas que, vistas isoladamente, não alarmam ninguém. Só que ela sempre insistia muito, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça com a nossa vida. Mesmo assim, eu não dei importância. A gente estava bem demais para eu imaginar qualquer coisa ruim vindo de fora. O apartamento onde a gente morava ficava no 6º andar, voltado para fora. O apartamento era legal, sabe? Uma rua assim calma, tinha uma padaria antiga na esquina e uma farmácia 24 horas um pouco mais à frente. Santa Cecília, para quem não sabe, é um bairro gostoso e relativamente seguro, então nunca tivemos medo de coisas sérias acontecendo ali. A portaria do prédio é que era simples, não havia porteiro. Só um interfone e uma porta de ferro pesada que sempre fazia um eco estranho quando batia. Mas, sinceramente, morando em São Paulo, a gente se acostuma com pequenos riscos. Então, numa quinta-feira à noite, chegando eu do trabalho, encontrei o Ari sentado no sofá com o notebook no colo e um pote de pipoca quase vazio do lado. Ele sorriu quando eu entrei e perguntou como tinha sido meu dia. Era uma daquelas noites abafadas, com aquele ar parado que só quem mora na capital entende. Tomamos banho, a gente gostava de tomar banho juntos, jantamos e ficamos conversando um pouco. Nada assim de especial, nada fora do normal. A paz que eu mencionei antes era exatamente aquilo, simples, confortável, sem grandes acontecimentos, como tem que ser.
Eu não sabia que tudo iria mudar por causa de uma visita aparentemente boba. Na semana seguinte, a Nancy me chamou de novo para tomar um café. Eu estava cansada e quase disse que não, mas como ela insistiu demais e eu já tinha recusado 2 vezes antes, aceitei só para não parecer grossa. Ela foi até me buscar na clínica no final do expediente, dizendo que tinha passado por ali por coincidência, o que já era estranho, porque os bairros ficavam um tanto ou quanto distantes um do outro. Para que vocês tenham uma ideia, a clínica era no Cambuci e a clínica em Santa Cecília. Nada a ver, né? Ainda assim, eu aceitei a carona. No caminho, ela perguntou sobre o Ari de novo. Perguntas muito detalhadas, que na hora pareciam inocentes, mas hoje eu entendo quanto eram deslocadas. Chegou a perguntar: o Ari é carinhoso com você? Assim, o tempo todo? Como que se esse tipo de coisa fosse dar conta dela? Eu dei respostas curtas, tentando desviar o assunto. Ela ria baixinho, um riso que não combinava com o assunto também. Só que naquele dia, ela soltou uma frase que me deixou desconfortável de um jeito diferente. Ah, Isa, você tem sorte, sabe? Você tem muita sorte, menina. Um homem assim como o Ari é difícil de se encontrar por aí hoje em dia. Pode crer. Eu nem respondi. A maneira como ela disse aquilo parecia elogio, mas também parecia outra coisa, uma intenção escondida. Ela apertou assim um pouco o volante, como se tivesse percebido o meu silêncio, e mudou de assunto. Tomamos o café durou poucos minutos, porque eu inventei que eu tinha deixado roupa no varal e que eu precisava voltar logo. Ela insistiu: posso passar lá na tua casa com você? Eu quero ver onde vocês estão morando, quero conhecer o prédio. Posso dar uma passadinha lá? Sabe, Paulinho, na hora eu senti um friozinho no estômago, mas eu não tinha uma desculpa pronta ali. E eu acabei aceitando. Foi uma decisão idiota, né? Eu podia ter inventado: bom, se eu soubesse tudo que iria acontecer, eu com certeza teria inventado uma boa desculpa. Mas naquele momento parecia só uma gentileza. Quando chegamos ao prédio, ela olhou tudo com uma atenção demasiada. Comentou desde a fachada, do jeito como a luz do hall piscava às vezes, dos vasos de plantas que os vizinhos deixavam perto do elevador, como se ela estivesse observando cada detalhe com algum propósito que eu ainda não alcançava. Eu achei que aquilo fosse apenas estranho, mas não alarmante. Subimos. Quando eu entrei com ela no apartamento, o Ari estava na mesa montando um roteiro para vídeo. Ele levantou, sorriu, cumprimentou a Nancy com educação, como aliás educado ele sempre fora. Ela retribuiu com um sorriso quase estudado. Então ela começou a olhar ao redor como quem avalia uma casa que pretende comprar. A Nancy olhava tudo, olhava as paredes, as fotos da gente na prateleira, o sofá, a disposição dos móveis, tudo com aquele jeito exageradamente curioso que eu nunca tinha visto nela. E o que mais me marcou foi o modo como ela olhou assim para o Ari. Não foi um olhar normal, era como se ela estivesse analisando o Ari, decifrando o Ari, comparando-o a alguma coisa, sei lá. Elogiou demais, elogiou meu marido, assim, na minha frente. Nossa, eu adoro cabelo grisalho, igual tá o teu aí, Ari. E a sua voz também é muito bonita. É você que faz os áudios? Não, às vezes, mas eu só edito mesmo. Até a postura dele sentado. Só depois eu percebi que aquele olhar não era simples curiosidade. Tinha algo avaliando, comparando, pesando, como se por um instante ela estivesse imaginando como seria estar no meu lugar. Eu não tinha sacado isso ainda, mas ela queria estar no meu lugar. E não só na minha casa.
Nada explícito, nada que pudesse ser chamado de flerte. Mas era pior do que isso. Era cálculo, era interesse contido, era o tipo de atenção que tenta passar despercebido, mas que deixa um rastro frio atrás. Eu senti algo estranho dentro de mim, sabe? Mas ainda assim, Paulinho, eu tentei me manter educada. Não fazia sentido brigar com alguém que até então só parecia um pouco intrusa demais. E o Ari também não tinha culpa nenhuma, era minha amiga. Havia um jeito específico com que ela observava o ambiente quando o Ari falava, como quem tenta entender o funcionamento de uma rotina que não lhe pertence, mas que ela gostaria que pertencesse. Era como se ela estivesse estudando não só ele, mas a dinâmica entre nós, onde eu entrava, onde ele entrava, em que pontos nossas vidas se cruzavam, se tocaram. Na hora eu não soube nomear, mas hoje eu sei. Ela não queria apenas admirá-lo, queria descobrir onde eu era substituível. Essa é a palavra. Naquele momento não havia como imaginar que aquela visita, aquela única visita, seria a última vez em que a nossa casa pareceria totalmente nossa. A Nancy, ela ficou no apartamento, ela foi esticando, ela falou, não, vou dar uma passadinha rápida, ela ficou um pouquinho mais de 1 hora. Mas a sensação que ela deixou pareceu durar aquela noite inteira. Falava muito, a Nancy perguntava demais. E quando não perguntava, observava tudo. Eu me lembro de ter oferecido um copo d'água e ela ter segurado o copo como quem examina uma peça de exposição, olhando para o copo, o brilho, a mesa onde eu coloquei o copo depois. Eu estava começando a ficar incomodada de verdade, mas eu tentei agir como se tivesse tudo bem, tudo certo. Eu não queria criar clima ruim e nem parecer maluca por me sentir assim, sem motivo concreto. Quando ela finalmente... preciso ir embora. O Ari fechou a porta, meu marido, e quando ela saiu, ele soltou um suspiro. Sabe? Eu perguntei, o que foi, Ari? Ele deu um sorriso sem graça, dizendo que era só cansaço, porque ele sabia que era minha amiga e ele não queria me ofender. Mas tinha alguma coisa no olhar dele. Ele parecia pensar em algo que não quis comentar. Na hora eu dei de ombros, talvez só fosse impressão minha. A noite seguiu tranquila, mas a casa parecia diferente. Eu não sei explicar. Era como se depois da visita da Nancy, alguma coisa tivesse deslocado no ar. Sabe, Paulinho, tipo quando alguém muda um móvel de lugar e você demora para perceber, mas sente que o ambiente ficou estranho de um jeito sutil. No dia seguinte, tudo correu mais ou menos normal até a hora em que eu cheguei do trabalho. O Ari me cumprimentou, mas algo no tom de voz do Ari estava meio seco. Não rude, mas distante, sabe? Ele estava editando lá um vídeo e ele disse, por favor, eu preciso de silêncio, coisa que ele nunca tinha pedido antes. Foi assim, foi quase um cala a boca. Por favor, para um pouquinho, eu preciso de silêncio. Eu tentei não levar isso para o pessoal. Fui tomar banho, comecei a preparar o jantar. E quando eu chamei o Ari para comer, ele demorou para se levantar, como se tivesse irritado por eu tê-lo chamado. Foi a primeira faísca, pequena, mas bastante para me deixar desconfortável. Durante a janta, ele comentou que eu tinha deixado a porta do armário mal fechada. Eu falei que tinha sido sem querer e ele respondeu com, você vive deixando tudo pela metade. E outra coisa, você esqueceu a tua pasta, a pasta aberta. A pasta que ele falava era o creme dental. Aquilo doeu porque não era verdade, principalmente porque não era o tipo de coisa que ele falaria daquele jeito comigo. Só que ao invés de discutir, fiquei quieta. Ele levantou assim no meio da refeição,
foi para o quarto trabalhar no notebook. Nem tinha terminado direito de comer. Ele nunca fez isso, meu Deus. Fiquei sozinha na sala, mastigando devagar e tentando entender o que estava acontecendo. A gente nunca tinha tido esse tipo de briga por bobagem, nunca. E por algum motivo, o rosto da Nancy me veio à cabeça. Eu não sei porquê. Talvez porque, quando ela foi embora, ela fez um comentário estranho, meio sussurrado, como se quisesse me deixar com aquilo na cabeça. Minha amiga Isa, casamento perfeito é coisa rara, difícil. Mas vou te dizer, Isa, é coisa que também desmancha fácil. Às vezes basta um pequeno detalhe e acaba. Mas tudo bem. Parabéns. Eu tinha escutado aquilo e até dei uma risada nervosa e sei lá. Mudei de assunto, mas agora essas palavras grudavam na minha memória. Naquela noite, pela primeira vez, dormimos de costas um pro outro. Eu e o Ari. Coisa que não acontecia. Sei lá, eu acho que uma vez ou outra a gente já brigou, mas eu nem me lembrava mais. E eu acordei com a sensação de que eu tinha dormido do lado errado da cama. Sabe quando você acorda amarrotada? Nos dias seguintes, a casa pareceu engolir a gente numa espécie de clima pesado. A gente brincava com coisas bestas. Prato fora do lugar, toalha molhada, volume da TV, tudo virava motivo para a voz subir um pouco. Tanto a dele, também agora a minha. A gente começou a discutir. Quando eu tentava conversar, o Ari dizia que eu estava exagerando. Quando ele tentava falar, eu sentia que ele estava sendo ríspido, sem necessidade. Era como se alguém tivesse mexido nos fios invisíveis da nossa convivência. Nos dias seguintes, eu notei que o Ari andava mexendo no celular de um jeito estranho. Não era escondido, mas desconfortável, como se estivesse digerindo alguma coisa que tinha ouvido. Foi aí que uma tarde, enquanto ele preparava o café na cozinha, o celular vibrou na mesa. Ele não queria que eu pegasse, mas eu vi, só de relance, o nome Nancy na tela. Caramba! Ela anda ligando para ele. Ele percebeu meu olhar e ficou visivelmente irritado, mas não comigo, com a situação. Ela te manda mensagens agora, Ari? Eu perguntei. Ele hesitou por um segundo e depois da hesitação disse mais do que qualquer frase. Sim, nada demais. Mas o tom denunciava que ele não estava confortável. Minutos depois, eu vi ele apagando a notificação sem abrir na minha frente. Mais tarde, já à noite, ele comentou do nada. Sabe que Isa, aquela sua amiga, ela é um tanto ou quanto invasiva, né? Foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa dele criticando a Nancy desde a visita. Ele não conhecia a Nancy, desde a visita que ela fizera. Aquilo me deu a sensação de que algo estava se desfazendo, não só entre nós, mas no espaço que Nancy já tinha conseguido ocupar. Ela tinha escorregado, tinha passado do ponto com ele também. Só não imaginei que ela tentaria recuperar o controle poucos dias depois. E seria justamente isso que faria tudo desabar. A Nancy começou a mandar mensagens com mais frequência. Perguntava como eu estava, como estava o Ari, se a gente precisava de ajuda com alguma coisa. Não era normal. Ela nunca foi participativa na minha vida como amiga, mas agora ela queria, sabe, estar presente. E quanto mais eu tentava responder, de forma até educada, mais ela puxava assunto. Uma noite eu mandei apenas eu tô bem. Ela respondeu, tem certeza? Você parece cansada. Ô Isa, eu não tinha postado nada. Não tinha dado nenhum indício. Aquilo me deu uma sensação horrível, como se ela estivesse me observando de algum lugar.
Cheguei a comentar com o Ari, mas ele deu de ombros. Você está enxergando coisa, ele disse. Só que o jeito como ele falou isso não era de conforto. Era como que se eu fosse um peso que ele não queria mais carregar. E então veio a discussão que marcou de verdade. Depois eu descobri que no mesmo dia da visita, ela, Nancy, tinha mandado uma solicitação para ele em redes sociais. E ele aceitou sem pensar. Achou que fosse apenas educação, já que ela era a minha conhecida, a minha amiga. A partir dali, ela começou a puxar conversa em assuntos relacionados ao trabalho dele, dizendo que admirava demais o que ele fazia. E foi entrando devagar, sem soar invasiva no começo. Era uma quarta-feira por volta de 8 da noite. Eu tinha chegado do serviço e encontrado o Ari com o celular na mão, sentado no sofá com uma expressão estranha. Perguntei para ele se tinha acontecido alguma coisa e ele respondeu: não, nada demais. Depois de um tempo de silêncio, ele comentou que eu passava tempo demais com pessoas que não prestavam e que talvez tivesse começado isso a me influenciar. Eu perguntei: mas de quem você está falando, Ari? Sei lá, acho que da tua amiga, a tal Nancy. Meu estômago virou. Ele nunca tinha mencionado ela de forma negativa, ou pelo menos tão negativa. E mais, ele quase não conhecia Nancy. Só tinha trocado algumas, na minha frente, né? Algumas frases com ela. Eu perguntei por que ele estava dizendo aquilo e ele respondeu que tinha percebido umas coisas. Quando eu pedi para ele explicar, ele simplesmente desviou o olhar, irritado, dizendo que eu estava querendo briga. Apesar disso, eu forcei e perguntei novamente e ele disse: porque ela me comunicou que já falou com você, Isa, que ela estará passando aqui em casa amanhã no final da tarde. Fiquei doida. Ela não tinha me dito absolutamente nada. Mas, para não esticar a conversa com o Ari, eu cortei o assunto como se de fato ela tivesse falado comigo. Mas eu queria falar com ela na sequência. Mas sabe, até parece uma coisa, Paulinho. A minha irmã me ligou e eu tinha um problema familiar para resolver envolvendo a minha mãe. Coisa assim muito pessoal. Ficou tarde e eu fui dormir. No dia seguinte pensei em passar na loja que a Nancy trabalhava, mas não deu. A minha chefe precisou que eu ficasse até mais tarde na clínica. Era uma cirurgia de dente do siso que complicou. Quando eu cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? Encontrei a Nancy no meu apartamento com o meu marido. Ela estava queimando um incenso, havia trazido da loja. Mas não só isso. Deixou uma carranca esculpida em madeira num canto da sala. Eu perguntei para ela: Nancy, mas o que significa isso? E ela disse que havia sentido o clima da minha casa carregado, pesado, e que ela estava fazendo uma limpeza de energias. Eu notei que o Ari estava nervoso com aquilo, mas, sabe, você quer ser educada, né? Bom, tudo bem. Realmente o incenso é cheiroso, é legal, a escultura na madeira bacana, é uma carranca, né? Tá legal. Eu senti algo dentro de mim naquela hora ruir, sabe, Paulinho? Não pelo conteúdo em si, mas pelo jeito com que tudo acontecia. O Ari, que sempre foi direto e transparente, agora ele falava comigo com meias palavras. Aquele comportamento não parecia dele. As coisas estavam mudando entre mim e o meu marido. Bem, depois que ela foi embora, fomos dormir sem nos falar direito. E pela primeira vez, desde que nós nos mudamos para aquele apartamento,
eu senti que tinha algo intruso dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa. Não era barulho, não era sombra, não era sensação de ser observada. Era pior do que isso. Era como se alguém tivesse colocado um tipo de veneno invisível entre a gente. Algo que entrava pela fala, pelos gestos, pelos silêncios. No dia seguinte eu acordei antes do meu marido. Fiquei olhando o quarto, a luz fraca entrando por trás da cortina. Nada tinha mudado fisicamente, mas o ambiente parecia estranho, carregado. O Ari saiu do quarto sem me cumprimentar, o que também não tinha acontecido antes. E aquilo me deu um nó na garganta. Quando eu fui trabalhar, decidi passar na padaria antes para tentar esclarecer a mente. Enquanto eu pegava um pão de queijo, ouvi alguém chamar o meu nome. Era ela, a Nancy, parada ali, como se estivesse só me esperando. O rosto dela abriu um sorriso automático, rápido demais para ser natural. E Isa, ontem, depois que eu saí da sua casa, eu pensei em você, Isa. Tudo certo na sua casa? Eu senti como se eu tivesse levado um tapa, sabe, Paulinho? Como ela falava da minha casa como se fosse a casa dela. Respondi só com: tá tudo certo na minha casa, sim, tá tudo legal. Ela inclinou a cabeça quase orgulhosa. Ah, que bom. O Ari parece um marido excelente, né? Meu coração acelerou de um jeito esquisito. Perguntei por que ela estava dizendo aquilo. E ela apenas riu, assim, baixinho, aquele riso irritante, como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. O dia inteiro lá na clínica, eu fiquei com aquela sensação presa no peito, a sensação de que algo havia sido plantado dentro da minha própria casa. E agora aquilo brotava devagar, feito uma erva daninha. Na semana seguinte, as brigas entre mim e o meu marido ficaram ainda mais frequentes. Não eram explosões, eram pequenas rachaduras, olhares atravessados, respostas secas, comentários que doíam mais porque vinham de alguém que sempre foi o meu porto seguro. Uma semana antes de tudo piorar, aconteceu algo que hoje eu vejo como um estopim, mas na hora pareceu apenas mais uma estranheza da Nancy. Quando eu cheguei do trabalho, eu encontrei o Ari parado no corredor com as chaves nas mãos, o corpo rígido. Ele olhou para mim como quem tenta juntar peças que ainda não fazem sentido. A Nancy esteve aqui, passou aqui agora há pouco. Falou ele sem rodeios. Disse que veio trazer um pedaço de bolo para você. O bolo está na cozinha. Ele disse que ela tinha conseguido entrar quando um vizinho subiu com as compras e deixou a porta de ferro bater sem olhar quem vinha atrás. Ela aproveitou a brecha, coisa comum no prédio. Ela apareceu sorrindo como se estivesse passando por acaso ali. Eu vim trazer esse pedaço de bolo para tua amável mulher. Eu olhei ao redor, vi o bolo, estava na cozinha. Eu não sei se foi por nervosismo que eu estava. Eu vi aquele recheio assim no bolo. Eu acabei comendo aquele pedaço de bolo. Diga-se de passagem, estava gostoso. Depois que eu terminei de engolir o pedaço de bolo, o meu marido, de um jeito que ele não estava habituado a me tratar, ele disse para mim: então, a Nancy, além do bolo, também comentou um negócio esquisito. Perguntou se você, Isa, tinha me contado o que estava acontecendo. O quê? O quê? Eu não sei. Ele passou assim a mão na nuca, como se incomodado estivesse. Aí quando eu pedi para Nancy explicar, ela desconversou. Na hora que eu falei que ia te chamar para entender melhor, ela ficou sem graça. Sabe, Paulo, eu não tinha comentado nada com essa mulher.
Senti o peso da dúvida pairando entre nós dois. Ari, o meu marido, ele parecia dividido, pressionado por algo que não conseguia nomear. Sabe o que é, Ari? Talvez ela tenha entendido errado alguma coisa. Arrisquei. Ele deu um meio sorriso curto, sem humor. Ou talvez esteja querendo que a gente se desentenda, né, Ari? Meu marido ficou calado por alguns segundos, olhando para aquela carranca que estava no canto da sala, que a Nancy havia deixado lá. Como quem sente que tem algo fora do lugar, mas ainda não consegue apontar o que é. Não sei, o meu marido murmurou. Não sei. Mas aquela cena deixou uma rachadura, um desconforto, uma abertura pela qual qualquer sugestão, até mesmo uma mentira bem calculada, poderia entrar depois. E a Nancy sabia exatamente como aproveitar essas brechas, esses espaços. Foi aí que eu comecei a juntar as peças. O que eu percebi depois é que a Nancy sabia exatamente quando recuar e quando avançar. Mandava insinuações quando ele estava sozinho, mas se mostrava prestativa quando ele demonstrava impaciência. Esse vai e vem confundia a cabeça do meu marido. Dava a impressão de que ela sabia de coisas reais. E nessa confusão, as mensagens dela começaram a soar plausíveis demais para ele ignorar. E tudo levou a uma conclusão que me assustou mais do que qualquer barulho no meio da madrugada. A presença da Nancy não tinha sido normal. E de algum jeito, depois que ela entrou na nossa casa, nada mais estava igual como era antes. Eu só fui me dar conta de que a situação tinha passado o limite quando eu percebi que eu e o Ari estávamos vivendo como dois desconhecidos dentro do mesmo apartamento. Tudo parecia mecânico, o jeito que ele lavava a louça, o jeito que eu arrumava a cama. Até o silêncio entre a gente havia mudado. Era um silêncio duro, quase afiado, e por mais que eu tentasse agir com naturalidade, parecia que sempre tinha uma fagulha pronta a incendiar qualquer conversa. A gota d'água aconteceu naquela noite de sexta-feira. Eu cheguei cansada. O trânsito na Avenida 23 de Maio, nossa, estava difícil. Depois eu tive que passar ali por debaixo do Minhocão, aquilo tudo parado, estava um inferno. E tudo o que eu queria era sentar no meu sofá e respirar um pouco. Mas quando eu entrei em casa, encontrei o Ari sentado à mesa com o celular apoiado na mão, como se estivesse escondendo alguma coisa. Ele travou o olhar em mim e perguntou sem rodeios: Isa, por que você anda mentindo para mim? Meu coração congelou na hora. Perguntei o que ele estava falando. E ele começou a listar situações que nunca tinham acontecido. Disse que eu tinha saído mais cedo do trabalho na quarta-feira, sendo que eu tinha batido ponto normal, que eu tinha ido encontrar alguém na hora do almoço, sendo que eu tinha comido na copa da clínica, que eu não estava sendo mais transparente. A maneira como ele falava parecia alguém que tinha recebido informações prontas, mastigadas, e só estava repassando. E eu expliquei cada detalhe, palavra por palavra, mas ele balançava a cabeça devagar, como se estivesse tentando decidir se acreditava naquilo ou não. Como se uma parte dele, que eu conhecia, tivesse sido abafada por outra coisa. E então, no meio da discussão, ele soltou: a Nancy me contou. A Nancy me avisou. A frase bateu no meu peito como um soco. Naquele instante eu percebi que ela não precisava realmente saber de nada concreto para plantar desconfiança. Bastava jogar dúvidas sutis, dizer que tinha ouvido ou visto algo na rua, ou inventar coincidências que pareciam plausíveis demais para serem questionadas no calor do momento. O Ari, já irritado e confuso pelos dias anteriores,
tinha aceitado aquelas versões como se fossem fatos. E eu encarei o Ari sem reação, porque meu corpo ficou quente na hora, uma mistura de raiva e de medo. Eu perguntei o que ela tinha dito, e ele respondeu direto. Bem, ela falou que talvez você não fosse a pessoa que parecia ser. Eu me levantei da mesa, me afastando, porque eu senti que eu ia falar alguma besteira. Fui para a cozinha, respirei fundo, mas o ar parecia insuficiente. Parecia que o apartamento encolhia à medida que aquela discussão crescia. Quando eu voltei, ele estava olhando para o celular de novo, tenso. E eu me aproximei devagar. E antes de falar qualquer coisa, eu peguei o aparelho da mão dele. Sabe, eu nunca tinha feito aquilo. Eu arranquei assim o aparelho da mão dele. Ele tentou impedir, mas eu fui mais rápida. A tela estava aberta numa conversa. O nome dela ali, bem grande, Nancy. O histórico estava cheio de mensagens que eu nunca imaginaria que existiria. Ela falava comigo para puxar informações, e falava com ele, Ari, para distorcer as mesmas coisas. Eu percebi que ela sempre fazia as mesmas perguntas para os dois, só que em momentos separados, escolhendo exatamente os detalhes e de uma forma que houvesse divergência entre mim e ele. Horários, pequenas decisões do dia a dia, coisas que qualquer casal lembraria de jeito diferente. E era justamente nessas brechas normais da convivência que ela entrava, sabe? Ela criava narrativas inteiras, coisas pequenas, detalhes bobos do dia a dia, contados do jeito certo ou do jeito errado. Mas aquilo parecia outra coisa. Mensagem assim, do tipo assim. Ela anda estranha. Isa está escondendo algo. Fique esperto, Ari. O homem bom demais sempre é passado para trás. E o pior, ela dizia coisas sobre mim que eram mentira. Paulinho, quando eu li aquelas mensagens, eu li e a minha respiração ficava curta, como se eu estivesse sendo sufocada. Era tudo escrito num tom de sou sua amiga, estou te protegendo, mas claramente era veneno, veneno, veneno puro. Conforme eu li aquelas mensagens, o entendimento gelado começou a se formar dentro de mim. A inveja da Nancy não era só da minha vida, não, nem só da estabilidade que a gente tinha no casamento, era muito mais íntima, muito mais pessoal, mais perigosa. Ela desejava o Ari, não só como símbolo de algo que ela não tinha, mas como homem mesmo. Ela tinha inveja de mim. É isso, a Nancy tinha inveja de mim, da posição que eu ocupava, do acesso que eu tinha, do fato de ser eu quem dividia a rotina, o sofá, o café da manhã, a cama com o Ari. Só que havia outro tipo de inveja misturado ali, um tipo mais sombrio, o desejo de pegar para si aquilo que ela achava que eu não merecia, de substituir-me, de tomar o meu lugar. Nas palavras dela, escondidas entre falsos avisos e preocupações fingidas, tinha um brilho torto, uma idealização que nunca foi sobre bem-estar de ninguém. E então eu entendi de verdade. A Nancy não queria destruir o meu casamento só por rancor. Não, ela queria o que estava dentro do meu casamento. Ela queria ele. E no fundo, eu acho que ela acreditava que se desmontasse a nossa vida peça por peça, em algum momento, de algum jeito, o Ari acabaria olhando para ela com o olhar que um dia olhou para mim. Quando eu virei o celular para o Ari, a minha voz saiu trêmula, mais firme. Você acredita nisso aqui, Ari? Agora olha as minhas conversas com ela e compara. Ela tentava manipular os dois. Ele pegou o celular da minha mão, mas o rosto dele travou. Primeiro veio a confusão, depois a negação quase automática. Não, mas ela não faria isso.
ele murmurou, mas a própria frase soou fraca. Aí ele rolou o chat mais uma vez, parou numa das frases, leu, releu, reconheceu um detalhe que só ele tinha contado para ela e que ela distorceu de propósito. Foi esse detalhe que quebrou Ari. O rosto do Ari perdeu a cor, mas não era só choque, era vergonha, era consciência. Era um entendimento tardio das armadilhas em que ele tinha caído. Ele respirou profundo, como se estivesse tentando puxar de volta uma parte de si que tinha ficado soterrada nas últimas semanas. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi o olhar dele clarear. Não o olhar defensivo, distante, o olhar dele mesmo, o verdadeiro. O meu marido, ele pegou o celular de volta e leu tudo em silêncio. Primeiro com a sobrancelha tensa, depois com o rosto inteiro caído, como se estivesse percebendo pela primeira vez que vinha sendo conduzido por alguém que ele nem conhecia. Ele não pediu desculpas de imediato, ficou parado, calado, como se estivesse tentando desfazer mentalmente cada discussão que tivemos nas semanas anteriores. Eu sabia que ele estava arrependido, mas também sabia que aquilo não era algo que ia desaparecer rápido. Aquele dia terminou do jeito que deu. Poucas palavras, nenhum toque, muita exaustão. Na manhã seguinte, eu acordei decidida. A gente precisava distância daquela mulher. Não. Eu preciso me distanciar desta mulher. Não entre nós, mas... quando eu falo distância, não é entre mim e o meu marido, óbvio que não. Mas daquela pessoa, da Nancy. Então eu peguei o celular e escrevi para Nancy. Nancy, não quero mais contato. Por favor, não me procure nunca mais. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Você está sendo impulsiva, Isa. Eu só tentei ajudar. Você não está entendendo quem é este homem que você chama de meu marido. Alguma coisa dentro de mim, Paulinho, se rompeu. Não foi raiva. Se fosse raiva, talvez eu tivesse respondido imediatamente. Talvez eu tivesse escrito um monte de coisas e depois me arrependido. O que senti foi uma espécie de clareza, como se de repente alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim e enfiado assim pela minha cabeça, sabe? Deixando entrar uma luz que eu não conseguia enxergar havia semanas. Eu fiquei olhando para o telefone por alguns segundos e comecei a lembrar de tudo. Das perguntas que Nancy fazia, do interesse exagerado pela minha vida, da maneira como ela queria saber onde eu e o Ari estávamos, a que horas chegávamos, se ele trabalhava aos sábados, se eu saía sozinha, se tínhamos algum problema financeiro, se ainda dormíamos juntos ou dormimos juntos todo dia, ou tem dia que falha. E banho, vocês já tomaram banho juntos? Se ele tinha mudado comigo. Na época eu achava que era curiosidade de uma amiga antiga. Depois eu percebi que não era curiosidade, era investigação. E então veio uma lembrança que me deu até um arrepio. A carranca. Eu nunca havia dado importância àquela peça de madeira que Nancy deixou no canto da minha sala. Eu só quero antes, Paulinho, recordar como foi que aquela carranca chegou na minha casa. Me lembro do dia quando eu cheguei da clínica dentária e encontrei o apartamento perfumado de incenso. O Ari tinha deixado a Nancy entrar porque ela havia dito que queria fazer uma surpresa para mim. Eu cheguei até a achar bonito. Ela havia levado a carranca e os incensos. Bom, aí eu me lembrei do pedaço de bolo que eu havia comido também. Nossa! Bom, na hora eu não tinha visto maldade nenhuma. Não procurava significado em nada. Mas, agora, naquela noite, em que agora eu voltava para casa pela primeira vez, eu olhei para aquela carranca. Ela estava no canto da sala, sobre um pequeno móvel. E eu tive a impressão de que os olhos
daquela carranca pareciam diferentes. Eu sei que isso parece um absurdo que eu vou dizer. Eu mesma, se alguém me contasse uma coisa dessas, talvez eu dissesse que fosse impressão causada pelo cansaço. Mas naquele momento, eu estava sozinha na sala. Ari estava no banho. Eu fiquei olhando para aquela madeira, como se ela estivesse olhando de volta para mim. Foi quando eu ouvi uma voz baixinha, tão baixa que eu não saberia dizer se realmente ouvi ou se eu apenas pensei ter escutado. Isa, chamando o meu nome. Isa, era baixinho. O chamado era baixo, num tom baixo. Isa, o meu corpo inteiro se arrepiou. Olhei para o corredor. Isa, nenhuma resposta. Eu ouvi novamente. Isa! E dessa vez a voz parecia vir de dentro da sala. Então eu me aproximei da carranca e aí eu senti um cheiro forte de incenso. Só que naquele momento não havia incenso queimando. Já fazia tempo que a Nancy tinha feito aquilo de acender o incenso. Coloquei a mão sobre a peça de madeira e aí eu senti uma coisa estranha. Não era calor, não era frio. Era como se aquela madeira tivesse uma temperatura diferente da temperatura do ambiente. Tirei a mão imediatamente, assustada até. E foi nesse instante que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido antes. Atrás da carranca havia uma pequena marca escura na parede. Uma mancha. Sabe, infiltração de água? Era como se tivesse havido ali uma infiltração de água. Eu peguei até um pano e comecei a limpar aquilo. E quanto mais eu passava o pano, mais parecia que a mancha ficava vívida, mais escura, até que eu parei. Eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento, mas eu tive a sensação de que alguém estava atrás de mim. Aí eu virei rapidamente, não havia ninguém. Só que o espelho da sala estava refletindo o corredor. E por uma fração de segundos, eu vi uma mulher parada atrás de mim. E a mulher era a Nancy. Era ela, Nancy. Eu me virei tão rápido que quase derrubei o móvel. Não tinha ninguém. Não havia ninguém. Eu olhei novamente para o espelho, nada. Foi aí que eu comecei a chorar. Não porque eu tivesse visto um fantasma. Eu chorei porque naquele instante eu entendi que havia alguma coisa naquela casa que eu não compreendia e que de alguma maneira aquilo estava ligado a Nancy. Peguei a carranca com um pano. Eu me lembro que eu colhi uma fronha, era uma fronha de travesseiro, eu peguei assim no varal. E com aquela fronha eu peguei a carranca, ela não era pesada, não era grande. Peguei assim a carranca de madeira, sem encostar a mão diretamente nela, mas a fronha me protegendo. A fronha, ela me calçou como uma luva. Coloquei aquela carranca dentro de uma caixa e coloquei no corredor, assim, para fora do apartamento. Eu não queria mais aquela peça dentro da minha casa. Depois eu voltei para a sala, abri todas as janelas e deixei o ar entrar. Ari apareceu no corredor e perguntou: Isa, o que aconteceu? Eu olhei para ele e pela primeira vez em muitas semanas eu não enxerguei mais o homem frio e distante que eu vinha enxergando. Enxerguei nele o Ari, o meu marido, o homem que havia segurado a minha mão quando a minha mãe ficou doente. O homem que me esperava quando eu saía tarde da clínica, o homem que sabia exatamente como eu gostava do café, o homem que tinha me feito rir em dias em que só eu queria chorar. E percebi que eu estava prestes a perder tudo isso por causa de uma história que alguém estava colocando dentro da minha cabeça. Ari, eu preciso conversar com você, amor. Ele se sentou diante de mim. Ele nem havia se trocado, ele estava enrolado na toalha. E eu contei tudo. Contei sobre as perguntas de Nancy, contei sobre as mensagens, contei sobre o bolo que eu havia comido
Contei sobre o incenso que ela havia sentido. Contei sobre a carranca. Contei até sobre a sensação que eu tive diante do espelho e do que eu tinha visto na sala. Eu esperava que ele fosse rir. Sim, porque ele é mais cético, o Ari é. Eu esperava que ele risse, mas ele não riu. Ele ficou alguns segundos em silêncio e falou: Isa, eu também preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. E ele pegou o telefone e me mostrou algumas mensagens. Nancy havia feito exatamente as mesmas perguntas para ele. Algumas eram quase palavra por palavra. Ela perguntava onde eu estava, perguntava se eu estava feliz, perguntava se eu tinha algum segredo, perguntava se eu estava interessado em outra pessoa, perguntava se eu reclamava dele. E o pior, ainda algumas vezes ela dizia para ele: você merece, Ari, alguém que te valorize mais. Quando eu terminei de ler, eu continuei a chorar. Eu já estava chorando. Ari segurou a minha mão. Eu fui fraco, Isa. Eu também fui, Ari. E nós dois ficamos em silêncio. Naquela noite conversamos durante horas. Descobrimos que muitas das brigas que tivemos nas últimas semanas começaram com frases de Nancy, que Nancy havia dito para um de nós. Ela dizia coisas para mim, eu ficava desconfiada do Ari. Dizia alguma coisa para ele, ele ficava desconfiado de mim. E aos poucos, sem percebermos, ela tinha conseguido colocar uma parede entre nós. Mas havia uma coisa que a Nancy não conseguiu destruir: o amor. Porque o amor pode até ficar escondido atrás da mágoa, do orgulho, da desconfiança, mas quando duas pessoas ainda querem salvar aquilo que construíram juntas, ele encontra uma brecha para voltar. Naquela madrugada, o Ari me abraçou. Eu chorei no peito dele como não chorava havia anos. Me perdoa, ele disse. Você também me perdoa? Pelo quê? Por ter acreditado que alguém antes de acreditar em você... Respondendo esse pelo quê de novo. Por eu ter acreditado em alguém antes de acreditar em você. Ele apertou a minha mão. E eu, por ter acreditado nela antes de conversar com você. Foi quando aconteceu a coisa mais estranha de toda aquela história. O apartamento estava completamente silencioso e de repente ouvimos um barulho vindo do corredor. Lá fora, onde eu tinha colocado a carranca, um estalo de madeira, depois outro. Ari se levantou e eu fui atrás dele. Quando ele abriu a porta, ainda segurando assim a toalha, quando ele abriu a porta que eu fui atrás, a caixa onde eu havia colocado a carranca estava aberta. E a carranca estava no chão, partida ao meio. Eu não tinha como explicar aquilo, e nem ele. Ele até perguntou: mas você rachou a carranca? Não. Eu tinha colocado ela aí inteira. Ari se abaixou, pegou uma das partes da madeira. Foi quando ele percebeu uma coisa. Na parte de dentro da carranca havia uma pequena marca, como se alguém tivesse desenhado alguma coisa com uma ponta metálica. Eu não conseguia entender o que era. Mas naquele momento eu senti novamente aquele cheiro de incenso. Só que agora o cheiro de incenso vinha de dentro, do apartamento. Então nós deixamos a carranca ali e entramos para o apartamento, eu e ele. Foi quando nós ouvimos um estouro agora na cozinha. E quando nós corremos na cozinha, em meio aos outros pratinhos, aquele prato onde a Nancy havia colocado o pedaço de bolo, porque foi justamente no prato verde. Esse prato verde era único lá em casa, que estava no meio dos pratos brancos. Aquele prato verde havia rachado ao meio, sozinho. Ari, você lembra? Foi nesse prato que estava o pedaço de bolo que ela deixou para mim.
Quando nós retornamos à sala, o cheiro de incenso foi ficando cada vez mais fraco, até que desapareceu completamente. E quando o cheiro desapareceu, veio uma sensação de alívio tão grande que eu comecei até a chorar de novo. Mas dessa vez era um choro de alívio. Tivemos uma noite de paz, eu e o Ari. Naquela mesma manhã, eu peguei o telefone e bloqueei Nancy. Não respondi mais nenhuma mensagem dela. Não expliquei, não discuti, não procurei vingança. Eu simplesmente tirei aquela mulher da minha vida e pela primeira vez entendi que algumas pessoas não precisam ser enfrentadas, precisam apenas ser afastadas. Os dias seguintes foram difíceis. Não vou dizer que bastou uma conversa para tudo voltar ao normal. Nós tivemos que reconstruir a nossa confiança, tivemos que conversar muito, tivemos que reaprender a perguntar diretamente um para o outro quando uma dúvida aparecia. E principalmente, tivemos que aprender uma coisa que parece simples, mas que pode salvar um casamento inteiro. Nunca permitir que uma terceira pessoa ocupe o espaço que pertence somente ao casal. Algumas semanas depois, eu e o Ari estávamos na sala quando ele me chamou. Isa, oi, vem aqui. Eu fui até ele, ele apontou para o canto da sala e eu olhei. Ali não tinha mais a carranca, mas era onde estava a carranca. Não tinha mais a caixa da carranca, não havia mais nada. Mas naquele lugar onde antes ficava aquela peça de madeira, havia uma marca agora clara na parede, como se alguém tivesse apagado uma mancha antiga e escura e ali tivesse colocado uma mancha clara. Ari sorriu. Agora parece a nossa casa de novo, amor. E eu sorri também. E foi naquele momento que compreendi que o sobrenatural daquela história talvez nunca tivesse sido apenas aquela carranca, aquele incenso, aquela voz que eu escutei, um pedaço de bolo que eu comi, o que teria. Talvez o verdadeiro perigo tivesse sido aquilo que eu permiti entrar dentro de mim sem perceber. A dúvida, o medo, a desconfiança, tudo isso representado pela presença da Nancy. Talvez a coisa mais sobrenatural que tenha acontecido comigo tenha sido justamente essa. A presença da Nancy na minha casa. Eu quase perdi o homem que amava, sem que ele tivesse feito aquilo que eu imaginava. E sem que eu também tivesse feito as coisas que passou pela cabeça dele. Consegui recuperá-lo no momento em que parei de escutar a voz dos outros e voltei a ouvir a voz do meu próprio coração. Quanto a Nancy, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, nunca mais a vi. Nunca mais entre mim e ela houve mensagens porque ela está bloqueada. E algum tempo depois eu fiquei sabendo por uma antiga colega, daquelas que estudou também lá em Santo André conosco, que ela havia perguntado sobre mim. Quis saber, ela continua casada? A colega respondeu, sim, está. E a Nancy teria feito silêncio e depois perguntou, mas está tudo bem? Ela está feliz com o marido? Sim, muito. Perguntei para a colega como ela reagiu, ela disse, sei lá, ficou com um ar de sem graça. Quando eu soube disso, Paulinho, não senti orgulho, não senti vontade de provocar, não senti vontade de mostrar nada. Apenas agradeci a Deus por uma coisa simples. Eu e Ari estávamos juntos. E naquela noite, antes de dormir, ele segurou minha mão debaixo do cobertor e perguntou, você está feliz, Isa? Está feliz, amor? Eu apertei a mão dele e respondi, estou muito feliz. Ele sorriu e me disse, eu também. Foi então que, pela última vez, senti aquele perfume de incenso.
Só que dessa vez não tive medo. Abri os olhos. O quarto estava escuro. Ari dormia agora ao meu lado. O cheiro do incenso desapareceu lentamente. E eu entendi que algumas histórias terminam quando o perigo vai embora. Mas outras terminam quando a gente finalmente percebe que o amor sobreviveu ao perigo. E a minha terminou assim, com o homem que eu amava dormindo ao meu lado, com a minha casa novamente em paz e com uma certeza que eu nunca mais esqueci. Há pessoas que entram na nossa vida para nos amar. E há pessoas que entram apenas para tentar destruir aquilo que elas não conseguiram ter. E foi assim que eu salvei o meu casamento. Ou talvez, pensando bem, tenha sido o nosso amor que salvou nós dois. Gostaria de receber muitos comentários a partir de agora. Fly away with me, take you high, soaring, see you smile, it's my only dream. Staring out into the sea, waves come crashing up to me. My toes slip into the sand, dream that I'm with you. Staring out into the sea, waves come crashing up to me. My toes slip into the sand, dream that I'm with you. Staring out